E aí, pessoal, a dica divina. A chegada do Grêmio teve uma dica de um dos principais jogadores. Que Grêmio vai a campo contra a equipe do Cruzeiro. É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, ele, ativo, ultra ativo, gladiador, na sua tela, para facilitar a sua noite e também para lhe dar energia o dia todo. Ativo Ultra, não deixe de comprar. 100% natural, totalmente sem nenhuma contraindicação, nada, nenhum efeito colateral. Ativo Ultra, aqui a sua solução para dar aquela pimentada na relação. Na descrição do vídeo você compra direto, tanto o Gladiador para dar energia o dia todo, tanto o Ativo Ultra para a hora H. Não deixe de comprar. Ativo, tá aqui a sua solução. Gente, o Grêmio chegou hoje a Belo Horizonte. Nós tivemos lá a participação de Eduardo Picão, nosso estagiário raiz, que está em BH para fazer a cobertura, e hoje à tarde podemos fazer uma live muito legal. Muito legal. A live que, de alguma maneira, trouxe bastidores da chegada, os torcedores que foram com a delegação ali, fizemos brincadeira, teve uma parte muito emocionante de um torcedor do Grêmio que estava lá, estudante de medicina, emocionado, me emocionei também, foi legal, foi bonita a cena. E o que a gente pode dizer é que esse ambiente do Grêmio está todo ele trabalhando para que o Grêmio tenha muito sucesso no jogo deste sábado, 21 horas, no Independência contra o Cruzeiro. Todo mundo pensando isso, e a grande dúvida é a escalação. A escalação. E aí, quando da chegada, o Grêmio anunciou que Vina falaria com os jornalistas. Tinha lá a Rádio Gaúcha, com o Leonardo Acosta, tinha a Rádio Bandeirantes, com o Diogo Rossi, tinha a Rádio Grenal, com o Bruno Abishek, tinha a Rádio Imortal, que é no YouTube, com o César Fabres. E esse acompanhamento foi legal, porque foi uma mini coletiva ali, de 5 pessoas ali conversando e tal, batendo um papo. E nessa conversa, Vina deu dicas sobre como que o Grêmio vai jogar em cima de uma pergunta do Diogo Rossi. Fique com a resposta dele e vamos decifrar juntos. Olha a resposta do Vina. Jogador técnico, né? Que mantém mais ou menos a base do time que vem jogando, né? Mas assim também a gente tem a capacidade do Zinho, né? Na velocidade de 1 para 1 ali, jogadas individuais, poder resolver o jogo. Então a gente está sempre bem servido, né? De várias opções. Acho que o Renato sabe trabalhar o grupo, sabe trabalhar o elenco nessa questão. E é como eu falei, é um jogo estratégico que a gente possa fazer um grande jogo e sair com um grande resultado daqui. Vina claramente coloca na resposta uma ideia de como o Grêmio se posiciona para o jogo. Se o Grêmio fizer a opção do 1 contra 1, é Zinho. Se o Grêmio fizer a opção por manter o esquema que de alguma maneira foi o que encantou neste início de temporada, Natan. A pergunta do Diogo, ela é sobre o Natan e as suas características. E o Vina claramente coloca a sua preferência também, de alguma maneira, naquele esquema, naquela forma de atuar. O Grêmio, amanhã, tem aqueles jogos de virada de chave. Porque tu ganhando o jogo, tu vai indicar, ganhou do Santos, ganhou do Cruzeiro fora, tu já vai estar na ponta da tabela ali brigando pela liderança e vai estar dando uma linha do que tu quer na competição. Ao passo que se tu perde um jogo pro Cruzeiro, que a gente sabe que é uma equipe que ainda precisa muito se reformular, que tem jogadores bons como o Vital, como o Gilberto, jogadores que a gente precisa ter muito cuidado. Não é um jogo, ninguém está dizendo aqui que é um jogo simples, que é um jogo fácil, pelo contrário, existe sim um pessimismo do torcedor do Cruzeiro, mas nós gremistas estamos também ressabiados, entendemos também, o Grêmio está voltando à primeira divisão, as coisas não acontecem por acaso, o Grêmio montou uma equipe totalmente nova, então existe essa insegurança, eu acho natural isso, e o jogo de amanhã tem esse poder.
Tem esse poder. Se vencer o Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro vivendo uma crise, vai se criar uma leitura muito positiva do momento do Grêmio. É óbvio que vai. E isso vai trazer para a gente também uma sensação, opa, vamos? Então é isso, de maneira geral, o sentimento do torcedor. Quando a gente vai para o campo da escalação, o Grêmio está praticamente todo pronto. Os jogadores que estão lesionados sequer foram relacionados, ou seja, não tem nenhum suspense com lesão. O suspense é em cima da opção tática, que eu não vou nem chamar de técnica, porque ela é tática e até, podemos dizer, de estratégia. Essa que é a realidade. Pense o seguinte, Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Bitelo. Até aí ninguém está discutindo. Ah, mas de repente ele bota o Darlan e joga o Bitelo lá para o lugar dele e aí dá a opção. Pode. Não acredito, mas pode. Mas vamos considerar, já que o Bitelo jogou a última por dentro, como volante, vamos considerar que ele mantenha isso. E aí vem a estratégia. E na minha sensação, eu fiquei com a ideia de que o Grêmio já sabe, e aí eu estou fazendo uma interpretação, não tem informação nenhuma, e eu digo o Grêmio, os jogadores do Grêmio, que joga Natan, que tem relação com, que veio inclusive do Atlético Mineiro, que tem relação com Belo Horizonte, e que vai jogar contra o Cruzeiro, uma partida que pode ser também para ele fundamental nessa volta, nessa retomada de uma carreira em alto nível. Ele que é um jogador tido há muito tempo como um jogador muito bom e que não conseguiu claramente ganhar esse protagonismo que todos imaginavam que fosse ganhar, apesar de a amostragem dentro do Grêmio é muito boa. A participação dele em poucos minutos em 2 partidas dá a ideia de que é um jogador de talento, é um jogador que apresenta qualidade técnica diferenciada. Tem, para mim, ainda alguma dúvida, amanhã eu vou ficar muito atento a isso na recomposição, mas acho que é cedo, até mesmo para dar opinião, porque é uma construção, não tenho dúvida disso, é um momento de construção da carreira dele e, obviamente, da construção do time, quem vai descer mais, se é Vina, se é ele. Obviamente, o Cristal também não é um jogador de composição, o Grêmio tem que cuidar para não ficar no 4-2-4, né, que são aquela linha de 4 atacantes que em determinado momento no jogo contra o Santos, o Grêmio acabou ficando no primeiro tempo, permitindo os contra-ataques, que os volantes pudessem jogar. Depois do segundo tempo, o Renato ajeita isso, com o próprio Darlan, mesmo que o Darlan tecnicamente não tenha tido uma boa participação, e aí o Grêmio parte para aquele jogo ali para tentar, e foi a partir dessas mudanças ganhar a partida. Então, hoje a gente tem uma dica que joga Natan, nós vamos ficar atentos. Amanhã pela manhã, estou gravando esse vídeo perto das 7h30 da noite, amanhã pela manhã nós já vamos ter todo um levantamento, o nosso serviço do jogo vai ter também a análise de desempenho do Cruzeiro. Grêmio versus Cruzeiro e os seus embates. Vai ser interessante da gente avaliar, vai ser interessante da gente alinhar, porque o Cruzeiro é sim um adversário de peso e vai tirar muito ponto de clubes que vão jogar lá em BH. Então, que o Grêmio tenha toda a atenção e que faça valer esse momento muito bom que o Grêmio vive junto ao seu torcedor para vencer o jogo. Se vencer, gente, nós vamos estar dando uma dica de como o Grêmio vai ser no Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.